O assunto hoje é propriedades para investimentos, que eu vou usar apenas a sigla PPI. Mas fique tranquilo, eu vou escrever PPI e pronunciar propriedade para investimento. Estamos falando, na verdade, uma expressão para uma situação especial. Por isso, acompanhe. Fundamento é a norma brasileira de contabilidade técnica geral 28, NBC-TG 28, que aprovou o CPC 28 pelo Conselho Federal de Contabilidade. Beleza? Bom, uma propriedade para investimento obrigatoriamente tem que ser um imóvel, uma propriedade, tá ok? Exemplo, um terreno ou um edifício ou parte de um edifício ou ambos ou parte de ambos, tá ok? Mantido pelo dono ou pelo arrendatário, tá lembrado lá do CPC 06 sobre arrendamento mercantil? Para auferir renda ou valorização própria, ou seja, valorização do imóvel, tá ok? Bom, classificação no balanço é assim, lá na classe do ativo, no grupo do circulante, subgrupo investimento, eu crio uma conta chamada propriedade para investimento e vou discriminar o valor do terreno e do edifício, tá ok? Muito bem. Às vezes a pessoa fica naquela dúvida. Quando eu compro um imóvel, a escritura diz imóvel situado no endereço tal, medindo tanto para a direita, tanto para a esquerda, etc, tal, valor X. Não há a separação do valor do terreno e do edifício, certinho? Nesse caso, a norma, tanto a societária como a tributária, recomenda que a empresa contrate um perito independente ou uma empresa especializada em emitir laudos de avaliações e estes avaliem o valor do terreno e do edifício. Beleza? Bom, 2. Imóvel classificado parte como propriedade para investimento e parte como imobilizado. O que quer dizer isso? Eu comprei um imóvel, por exemplo, tá ok? E onde é que eu vou classificar? Paguei, saiu o dinheiro do caixa ou de banco conta movimento. Ou então comprei a prazo, tem um passivo, não é isso? Agora, onde é que eu classifico lá no ativo esse imóvel? Então tá aqui. O imóvel, nesse caso, não tem problema. Eu vou classificar assim, ó. Lá no ativo, não circulante, investimento, propriedade para investimento, a parte do imóvel que vai gerar renda ou valorização, certinho? E lá no imobilizado, propriedade para uso, o imóvel que eu vou usar nas atividades para produzir, fornecer mercadorias e serviços e até mesmo para a área administrativa. Isso acontece com frequência, não tenha dúvida disso. Por isso, veja, se e somente se não for possível classificar a propriedade no seu todo como imobilizado ou quando for mínima a parte a ser utilizada pela empresa, classifica-se partilhando. Então, é aquela história. Comprei o imóvel, certinho? E vou totalmente utilizar nas atividades, então é imobilizado. Mas não vou utilizar totalmente no imobilizado, aí eu vou ter que saber qual é a parte que é para alugar ou valorização. Por exemplo, eu comprei de repente um predinho com 10 andares, tá bom? E a empresa só vai utilizar uma parte, vai deixar o último andar com 4 salas sobrando, tá ok? Então, essa parte corresponde a 20% do imóvel. Então, se eu comprei imóvel por 100 mil, 20 mil do imóvel vai ser classificado aqui como propriedade para investimento. Já o restante vai ser utilizado, então 80 mil no imobilizado. Beleza? 2. O imobilizado difere de propriedades para investimento quando a capacidade de gerar fluxos de caixa é
altamente independente dos outros ativos. Aí são propriedades para investimento. Agora, quando a capacidade de gerar fluxo de caixa é atribuível não somente às propriedades envolvidas, mas ao conjunto de ativos usados no processo de produção ou fornecimento, são imobilizados. Exemplo, uma farmácia, certinho? A empresa está lá no contrato social, cláusula, atividade fim, farmácia, fornecimento de medicamento, certinho? E prestação de serviço, de aplicar uma injeção, essas coisas. Bom, se essa farmácia adquiriu um imóvel para se instalar, veja que só o imóvel não vai gerar receita de venda de medicamentos. Porque naquele imóvel tem a área administrativa, tem a área da exposição das mercadorias, dos medicamentos, certo aí? Mas tem as gôndolas, as prateleiras e outros imobilizados. Veja que é exatamente esse conjunto de bens, além da propriedade, esses bens móveis, é que vão estar sendo usados no processo de produção e fornecimento de mercadorias, de medicamentos, certo aí? Então, todos esses bens são classificados aqui no imobilizado. É diferente, por exemplo, quando essa mesma farmácia está lá com um dinheirinho sobrando e compra uma sala para alugar. Veja que aquela sala ali não tem nada a ver com a parte da produção da empresa. Então veja que ela é altamente independente dos outros ativos. E está alugado e gerando o quê? Renda. Isso sim é uma propriedade para investimento. Beleza? Seguindo. 3. Quando o imóvel é alugado a empregados por causa da localização da empresa. Olha que legal. Isso aqui já vou te antecipar. Isso é imobilizado. Isso não é propriedade para investimento. Como assim? Exemplo, ó, uma fazenda, uma indústria localizada na zona não urbana. Aquele imóvel é imobilizado. Por quê? Olha só. De repente, raciocine comigo. Uma grande empresa que funciona no centro da cidade, certo aí? Na capital. Mas ela resolveu seguir o crescimento econômico do país, todo empolgado, e falou, agora eu vou lá para a zona rural, lá para o interior. E lá se instalou. Só que na região não tem pessoas para trabalhar naquela indústria com a qualificação que ela precisa. Então ela acaba importando pessoas lá do centro, que pelo menos durante 6 dias da semana, essa pessoa vai ter que ficar naquele local. E aí a empresa construiu alguns imóveis, certo? E alugou a esses empregados. Veja que quando a empresa aluga esses imóveis aos seus próprios empregados, foi uma forma que ela encontrou de ter aquela empresa funcionando naquela zona não urbana. Não tinha outra alternativa, certo aí? Então veja que nesse caso, essa propriedade, esse imóvel adquirido, não é uma propriedade para investimento. Ela não comprou para alugar a terceiros de uma forma independente. Ela comprou como uma extensão da sua atividade. Aí você diz, espera aí, Roberto, mas não poderia a empresa simplesmente fornecer o imóvel gratuitamente aos seus funcionários? Bom, até poderia. No entanto, tem o direito trabalhista. Você já fez o meu curso de reforma trabalhista? Bom, lá eu falo, por exemplo, do artigo 3º da CLT, que trata da figura do vínculo empregatício, e falo também da questão salarial. Existe o salário e o salário in natura. Certo aí? Então, o direito do trabalho entende o quê? Que quando a empresa fornece, além do salário, alguns outros benefícios, como pagar a faculdade da pessoa, né? Pagar o aluguel da pessoa, ou fornecer um imóvel para a pessoa morar, tudo isso caracteriza uma extensão do salário como salário in natura e, sobre o valor, incorre os direitos trabalhistas, como o 13º salário, férias, FGTS. E claro que a empresa não vai querer isso. Então, a forma correta é a empresa colocar o imóvel à disposição dos funcionários que lá quiserem trabalhar, mas cobrando aluguel. Por isso é que esse tipo de imóvel não é propriedade para investimento. Não foi adquirida para oferir renda necessariamente. Foi adquirida para
poder alugar aos empregados para que a empresa possa funcionar naquele local. Deu para entender o raciocínio? Tem mais.